dia, Bota a salve, cabeça salve. pra dentro. Graças a Deus, hoje é sexta-feira. Rolê de sério. Rolê de sério. Olá, meus amores e minhas amoras do Brasil. Começa agora o Rolê ICL deste dia 17 de outubro de 2024. É sexta-feira, mas só depois que acabar hoje, tá? Bom dia, comunidade. Bom dia, rolezeiros que já estão conectados aqui, né? 11h30 a gente tem um compromisso. É muito legal ter você aí do outro lado. Ó, vamos falar hoje sobre Marina Silva, que subiu nas tamancas com deputados bolsonaristas. Marina falou mansinho. Mas, ó, teve gente que ficou quietinho, ó, só ouvindo. Ela chegou e deu o recado. Tem também uma entrevista com Gabriel Biologia, que foi o segundo vereador mais votado de Fortaleza. E olha que legal, cara. Ele fez a campanha sem imprimir um santinho. Ou seja, o cara se elegeu sem sujar a cidade. Gabriel, quero ouvir sobre a sua campanha, viu? Pablo Marçal, posso chamar agora de Pablo Caloteiro Marçal, porque ele não pagou seguranças da campanha dele. Lógico que ele nega todas as acusações, né, gente? E tem também as últimas pesquisas de intenção de voto em São Paulo e também em outras capitais. Destaques falados e anunciados, e agora eu chamo a bandeja. Oi, Vitão, bom dia pra você. O que trazes? Bom dia, para nós? Robs. Tudo bem? Que bom te ter aqui no rolê. O William De Luca meteu mais um atestado. Quinta sou eu, Vitão. Hoje não vou defender o William é meu papel, hoje. Meu papel é falar que ele meteu atestado. Não, tadinho. Saiu aqui do ICL ontem, 11 horas da noite. Não, coitado, trabalhou muito hoje. William, beijo pra você. Beijo, Will. Estamos com saudades. E hoje, Robs, na minha bandeja eu trago um filme de terror que eu assisti ontem e eu achei bem divertido até. Que é o filme Imaculada, que é sobre uma freira que vai para um monastério na Itália e acontece coisas muito loucas. Não posso falar para não dar spoiler. Mas não dá muito susto, mas ele é bem divertidinho, você fica imerso na história. Então é isso, recomendo. Depois que ontem eu fiz uma recomendação ruim, vou fazer uma recomendação boa. É bom, né? Dar uma variada aí, Bom dia, manter o balanço, né? Agora, eu não pude, você falou em filme de terror, eu não pude deixar de notar esse encapuzado aí atrás de você. Com certeza não é Doce Laurinha, né? Quem será? Mas eu sei que a voz também é doce. Vai lá, solta ela aí pra gente. Boa tarde a todos. Olá, gente, fala sério. Posso te ligar agora? Não, tô ligando agora mesmo. André Uzeda, a Laurinha hoje Olá. não tá aqui com a gente, mas o André veio representar a voz desse rolê ICL. Muito obrigado, Roberta. Olá. Laura sempre coloca atestado, então eu tô sempre de prontidão para participar desse maravilhoso rolê. Essa dupla de atestados, Laura e William, vou te falar, viu? Porque quem não bota atestado quase nunca aqui nesse programa, verdade seja dita, é ele, né? E aí, Guga, bom dia pra você. Você é o cara, ó, carteira batida todo dia ali na entrada, na saída. Parabéns, hein? Vou fazer a plaquinha, funcionário do mês aqui do Rolê CL, Guga Noblar. Bom dia, Rô. Também Meu. consigo fazer a vozinha de funcionário do mês. Eu sei fazer a vozinha rouca. Vamos nessa. Mais um dia de rolê, mais um dia para comentar a bagunça que é o Brasil, né? E fica no ar aquela dúvida: se Pablo Marçal dá calote nos seguranças dele, no que dirá de mim? Eu quero meus 60 mil. Vamos nessa. Cadê os Guga, 60 pode falar sensual, mas paus, fala alto, cara? por favor. O melhor hoje, o que ele trouxe hoje, né? Além dessa voz e desse olhar, é essa cabecinha pro lado, assim, ó. Que tem todo esse charme, né? Ó, Robs. a linguagem corporal que compõe, né? O galã Guga Noblar. É isso, gente. Temos Guga Noblar, funcionário do mês do Rolê ICL. Mas bora começar essa bagaça. Roda a vinhetinha aí, vai. Olha, primeiro de tudo, para começar, tá? Vale registrar que, mais uma vez, este candidato à reeleição aqui de São Paulo, né, abandonou, cara, simplesmente não apareceu no seu Meteu segundo atestado. debate. Ó, ele é da turma da Laurinha, William e Ricardo Nunes.
Sentiu a turma do atestado aí? Que trio, hein? Que loucura, gente! E gente, tem um fato importante para ser considerado aqui, tá? Seria o primeiro debate depois do apagão que rolou aqui em São Paulo, na última sexta-feira, e que várias pessoas aí continuam sem luz até hoje. Segundo Guilherme Boulos, que é candidato do PSOL à prefeitura, Nunes está, abre aspas, se escondendo debaixo da saia do Tarcísio. Nossa Senhora, mas que lugar horrível para se esconder, hein? Hã? Correu, né, Robs? O que dizer? Por que será que ele correu? É só a gente lembrar do último debate. O último debate, o Boulos passou o carro, foi um atropelo. E aí a gente está vendo o medo do Nunes, está com medo de se expor, né? Mas esse negócio de fugir também pega mal. Ser espancado no debate pega mal, fugir do debate pega muito mal também, talvez até pior. Pois é, caramba, cara. E ó, o pessoal aqui no chat já se manifestando. Primeiro, claro, já tenho defensores aqui de Guga, de William e Laurinha, dizendo que eles fizeram hora extra ontem. É verdade, porque eu estava aqui, Laurinha estava aqui, o William estava aqui. Então eles estavam trabalhando aí, tipo, a Laurinha não veio, mas o William veio, tá? A gente fez o N1 hoje de manhã. Bom dia para todo mundo. Sim, Gugu Marques, Interpal está na área. Interpal está na área, viu? Ó, tem muita gente aqui. Manda beijo para todo mundo, para Juliana, para Eliane, para o Everson, para o Eduardo, para o Fernando, para Kátia, para o Daniel, para Cris, para o Cledson, para Daniel, Fernando, e a lista vai. Vamos participar do programa de hoje, porque a gente adora ler os comentários de vocês. Agora, Guga Noblar, foi divulgada ontem, vamos ver a pesquisa Quest, né, que contou um pouquinho sobre as intenções de voto para o segundo turno aqui em Sampa. Atenção, olha lá, Ricardo Nunes, do MDB, lidera com 45% das intenções, e Guilherme Boulos vem aí com 33%. Vale lembrar que essa é a primeira pesquisa após o apagão, né, do microtemporal, porque foi um temporal intenso, mas ele não foi longo, ele foi curto, e que deixou a capital paulista aí praticamente no escuro, né? Ou seja, o que eu queria conversar com você, Guga, é que vendo, né, esses números, parece que os paulistanos não atribuem muito a Ricardo Nunes as responsabilidades que lhe competiam neste caso, né? A gente sabe que não é totalmente culpa da prefeitura esse imbróglio. Agora, tipo, podar a árvore? É o mínimo, né, prefeito? Mas parece que pelas intenções aí que a gente vê, não alterou muito não, né? E essa pesquisa, ela pegou, né, uma parte já no apagão. A parte da pesquisa foi feita durante o apagão, então supostamente pegou um pouco das consequências do apagão, mas ainda não dá para atestar com essa pesquisa os efeitos do apagão. Ele perdeu alguma coisa, né? É a primeira Quest, não dá para comparar com o Datafolha. Datafolha eram mais de 20 pontos de vantagem. Porém, a sensação de quem acompanha a eleição é que estaria maior a vantagem se não fosse o apagão, e pode diminuir ainda mais. Não dá para dizer que toda a consequência, todo o efeito do apagão foi medido nessa pesquisa. Vamos esperar as próximas, principalmente o próximo Datafolha. O Datafolha que está sendo, inclusive, contestado, né? Ontem eu tinha dito aqui no programa que tinham trackings mostrando números bem diferentes do Datafolha, inclusive trackings do próprio Nunes. Por isso que a campanha dele não estava tranquila, não estava tão relaxada. A campanha dele não mostrava, por exemplo, o Boulos com mais de 50% de rejeição, e o Datafolha aponta 58%. Então, tinham algumas inconsistências na pesquisa do Datafolha, era o que parecia, e aí vem a campanha do Boulos e entra contra o Datafolha, dizendo que a maneira como foi feita a pesquisa privilegiou o Nunes, e tem muita gente que analisa a pesquisa que viu como foi feito e que concordou, que foi uma maneira que acabou privilegiando o Nunes. Então aquela pesquisa do Datafolha perdeu um pouco do efeito. Essa da Quest mostra uma diferença bem menor, são 12 pontos, e ainda há um efeito do apagão
que precisa ser medido, não foi totalmente medido. Creio que a diferença vai ser um pouco menor que isso, não é o suficiente ainda para o Boulos virar. A eleição realmente é uma vantagem muito grande, é bem provável que perca, mas é aquela questão do imponderável. Tem mais perspectiva de chuva, e se ficar exposto mais uma vez à incompetência do Nunes com novos problemas na cidade por conta das próximas chuvas, eu não sei no que pode dar. Não é aquela eleição mais impossível, não. Era impossível, parecia uma missão impossível. Agora não é mais impossível, apesar de ser improvável. E olha, a Patrícia diz que o apagão traga luz na hora do voto, ao menos. Patrícia, é o que todos nós desejamos. Mas não é isso que se apresenta, pelo menos nas pesquisas. Cid Nert diz: se São Paulo elegeu Tiririca, não vejo surpresa manter o Nunes. É verdade, né? Tiririca, Ghost, tá tudo aí, né? Cris diz: que vergonha, Sampa. E o Marcos completa, ó. Não, Milton Leite. Que fase, cara. E aí ela fala, né? O Marcos fala: o paulistano gosta de sofrer. Não é só o paulistano que gosta de sofrer, não, viu, gente? Tem um segundo turno ali... Lá no sul, lá em Porto Alegre, lembra? Tem mais gente que gosta de sofrer. Agora, voltando a falar da pesquisa, você tem toda a razão, viu, Guga? Porque ela foi feita de domingo a terça, né? O apagão foi na sexta-feira. Então, assim, a gente estava ali no meio da situação, então não deu muito para sentir a extensão total do estrago nessas pesquisas, né? A pesquisa entrevistou presencialmente 1.200 pessoas acima de 16 anos na cidade de São Paulo. E aí a margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%. Agora eu queria chamar uma outra tela, porque a Quest mediu também a certeza dos eleitores quanto ao voto. O levantamento mostra que há uma margem de pessoas que pode mudar aí de candidato até o dia da eleição, mas, cara, essa margem é pequenininha, ó. E aí, nesse quesito, os dois candidatos estão ali mais ou menos empatados, né? Você vê que Guilherme Boulos tem 15% dos eleitores que ainda podem mudar o voto, Ricardo Nunes tem 14%, tipo, tá tudo ali, né? Mas a grande massa parece que já bateu o martelo, né, cara? E pelo jeito foi o martelo do Tarcísio, né? Você tem ali, nesse público do Nunes, você tem, sei lá, então 10 pontos quase percentuais que você pode tentar roubar do Nunes. Mais ou menos isso, né, que você vai tirar. Se ele está com 50%, que seja 55% dos votos válidos, né, 10%, ia dar 5, 7 pontos que seja, você pode, ou 8 pontos que você pode retirar do Nunes. E aí, tirando 8 dele, e ganhando 8, ele conseguiria passar do Nunes. Claro que é muito difícil você conseguir, porque todos os que ainda podem mudar de voto migrem para você, mas há essa possibilidade. Fora isso, tem os votos dos indecisos ainda, que é muito grande, tem 19 pontos, né? Se eu não me engano são 19%, que podem ainda migrar para qualquer um dos dois candidatos. São muitos votos do Pablo Marçal que compõem esses indecisos. Então, para o Boulos verá, né, apesar de ser muito difícil, é isso que ele tem que tentar fazer, tirar voto do Nunes, ir para cima desses que ainda podem mudar de voto e, claro, crescer nos indecisos para tentar, quem sabe, tirar essa diferença que é grande ainda, mas não beira o impossível como beirava ali com os números do Datafolha. É isso. Tem a frente fria, que vai chegar sexta-feira. Ih, verdade. Sexta-feira tá programada uma frente fria. Tem uma previsão aí. Aliás, foi esse pretexto do Ricardo Nunes para não aparecer no debate de hoje, viu, gente? Porque ele precisa cuidar da cidade. Daí ele não pode debater. Gente, vamos lembrar que esse é o segundo cano, né? Então, assim, tô sentindo um medinho aí, né? Não quero comparecer, não quero debater. O caos instaurado na cidade, o cara, ó... Pica mula, meu. É o fantasminha que não é camarada, diz a Juliana B aqui. Concordo com você, Ju. Não, foi ridículo, né, Robs, para um prefeito arrumar uma desculpa em cima da hora. Porque ele poderia ter fugido do debate de uma maneira menos vergonhosa, né? Do jeito que sabe. foi. Aí você tá pedindo muito. O jeito que foi demais, Robs. Ele podia ter inventado uma desculpa ontem, anteontem, um pouco melhorzinha. Agora, na hora do debate... na casa dele, que ele ficou preso no elevador. Qualquer desculpa, menos essa, cara. Fazer alguma coisa pela cidade. Putz grila, cara. Meu Deus.
ridícula, né? Não, tenho que me reunir porque muitos problemas na cidade, Tarcísio avalizando a mentira e eles inventando uma desculpa que toda a imprensa e toda a opinião pública vai bater, porque ficou com a imagem de um amarelão e não e ninguém caiu na desculpinha dele. Então, assim, pegou mal, não só com os eleitores, mas pegou mal com os formadores de opinião. Tá todo mundo batendo no Nunes, e isso pode sim trazer até uma consequência talvez pior, até por conta da reação dos formadores de opinião pública, até uma consequência pior do que se ele fosse ao debate. É verdade. E ontem, a Paraná Pesquisas divulgou também o índice de rejeição dos candidatos. E aí a gente tem uma mudança aqui importante, se considerar que Ricardo Boulos agora está com um índice de rejeição de 48,8%, era um 58%. O Datafolha. Exatamente. Paraná Pesquisas essa, viu? Essa é a Paraná, né? A rejeição veio no Paraná. Que eu tenho aqui, essa que a gente está mostrando. Mas é bem menos mesmo que o Datafolha, é isso. Ó, 48,8% e Nunes 36,1%. E aí, uma pesquisa Datafolha divulgada, né, faz uma semaninha aí, mostrava essa rejeição aí de 10 pontos a mais para o Boulos, como eu comentei aqui. E é muito Quem importante... não rejeita o Nunes, bom sujeito não é, né, Rob? A pessoa não rejeita o Ricardo Nunes, enfim, ela topa qualquer coisa na vida dela. Ela está disposta a tudo. Ricardo Nunes é um sujeito sem carisma, sem história na política, incompetente como prefeito. A gente está vendo a tragédia que ele é. E aí, essa rejeição ao Boulos é muito por conta das fake news, realmente do discurso de ódio que a extrema-direita e a direita usa para fazer política, né? A esquerda realmente tem um objetivo que não é o de ficar fazendo combate com a direita. A esquerda, no geral, debate a questão da desigualdade, enquanto a direita, no Brasil, só faz linchar a esquerda, criar ódio político, e funciona. A rejeição do Boulos é muito por conta do ódio da direita, do discurso da direita, que é muito anti-esquerda e está pegando. É isso. Olha, eu tô achando esse chat muito quieto, tô até duvidando que tem gente assistindo a gente. Então, assim, gente, por favor, vamos comparecer aqui. Não quero saber de fantasminha não camarada nesse programa, não. Participa, quem tá aqui? Manda mensagem pra nós. Sabe quem tá aqui sempre, Robs? Quem? O Myron Marreta, esse cara é impressionante. A Elisiane Ribeiro tá aqui, a Juliana B, essa galera tá sempre, a Jordana Lima, é uma galera que tá sempre aqui dando moral pra gente. Obrigado por estarem de novo. O Alexandre Corrade também. Enfim, botem esse chat pra rodar, galera. Tamo junto. Baixa esse chat, cara. Vamos nessa. Finge que o Nunes tá aqui no chat, dê umas porradas neles. Tamo aqui tudo. Valmir Balancin Quem também. Quem comentar no chat vai ganhar uma surpresa no final do programa. Quem tá no chat vai ganhar... Que história é essa? Isso aí não foi combinado. O que tá acontecendo? Tem que comentar no chat. Que surpresa é essa? Sou curiosa. O Gabriel Ferrari já tá aqui comentando. Tá uma galera comentando. Vamos nessa, galera. Cara, muito bom. A gente comenta Regina aqui, eles comentam lá. É rapidinho, ó. Vamos sair de São Paulo e vamos para BH também para falar, né, sobre a disputa lá, porque em Belo Horizonte, o Fouad Noman aparece à frente do candidato do PL, o Bruno Engler. Mas essa disputa é tipo uma briguinha de foice no escuro. Isso por quê? Como bem lembrou Duda Salaber, apesar de Engler ser bolsonarista, Noman já mostrou que está longe de ser um candidato progressista. E aí vem os números, né? A corrida eleitoral para o segundo turno. O Bruno Engler está com 37%, candidato do PL, e o Fouad Noman está com 46%, candidato do PSD. Olha a corrida eleitoral lá em BH, terra do melhor pão de queijo do planeta. Melhor esses números do que de outras pesquisas, viu, Robson? E tinha pesquisa dando praticamente empate, 1 ponto de diferença entre os dois, e um segundo turno em que não teria favorito, né? Agora a gente tem um favorito, claro. São quase 9 pontos, quase 10 pontos de diferença, é um número significativo. Por mais que o Fouad tenha um pezinho também na direita e tenha declarações que possam pegar contra ele, é pior. Tem mesmo.
tipo o Moro, né? Pezinho ali. Mas o Bruno Engler é ainda pior, porque é o candidato do Nicolas Ferreira, principalmente do Nicolas Ferreira e do Bolsonaro nessa eleição. Sujeito que não tem conteúdo político, que não tem nada, é uma sombra da extrema-direita. E tá aí no segundo turno, com aquele discursinho retrógrado, com um padrinho político, que é um cara que a gente sabe que o mal que faz para a política, o ódio que dispara na política o tempo inteiro, que é o Nicolas Ferreira. Então é alguém que abraça de fato os valores ou as faltas, né, ou a falta de valor da extrema-direita. Então é bom ver, mesmo que o Neumann, o Fuad Neumann não seja o ideal, é bem menos pior do que o Bruno Engler. Oi. Atenção, BH, olha lá, hein? Vamos trazer a próxima tela que traz a certeza de voto, né? Que aí tá um pouco melhor que aqui em São Paulo, porque, olha, pro Fuad, 23% podem mudar. E pro Bruno Engler, 22% podem mudar ainda. E aí, se a gente tem essa mudança, se isso de fato se confirma, aí o bicho pega, né, Guga? Mas não muda. Apesar de que tem ali, tá meio parelho, né? 23% a 22% ali e tal. Mas você sabe que eu constato, Guga, e que a gente fala muito e falou no debate de ontem, é que o cotidiano, o impacto da política na vida das pessoas tem alterado muito pouco no candidato que ela vai votar, na opção dela para as políticas públicas. É muito louco isso, né? Parece que já está tudo ali decidido, presetado, as pessoas já têm na mente o que querem fazer, e independentemente do que aconteça na realidade delas, cara, elas não mudam. É muito louco isso, né? Tipo apagão, cara. Robson, é porque virou, esse lance de votar virou uma coisa muito ligada ao medo, ao discurso de ódio, à polarização. Então, o cara que vai votar na direita, hoje ele tem um ódio da esquerda que torna quase intransponível, né, a possibilidade dele uma hora votar em alguém de esquerda. Não acontece. Os caras hoje estão dividindo o Brasil de um jeito, e eu acho que é muito mais a direita que faz isso. É muito mais à direita esse tipo de discurso de ódio que polariza mesmo. Os caras o tempo inteiro lincham a esquerda e criam um ódio político contra a esquerda, que agora está formando esse tipo de eleitor, que é o eleitor que não seguia mais pelo bem-estar dele, pelos índices socioeconômicos, né? Pelos anseios, pela vida pelos que tá desejos, pelas vontades, cara. Não, o cara vai pelo discurso do medo, né? Do ódio à esquerda, do cidadão de bem contra cidadão de mal. E funciona essa bobagem, cara. Isso funciona, isso forma um monte de militante alienado, radical, cheio de mágoa, cheio de ódio, que vai fazer o que muita gente faz, que é eu voto no Pablo Marçal, mas não voto no Boulos. Hã? O quê? É esse tipo de gente que eles estão formando. Infelizmente essa é a realidade. Os dados mostram isso pra gente. Chama o Milton Leite aí, gente, porque é o seguinte, que fase! Que fase! Socorro! Vamos para Cuiabá, ver como é que tá lá, porque a gente também tem o resultado da pesquisa lá, onde Abílio Brunini, do PL, aparece à frente de Lúdio Cabral, do PT. E aí, ó, tipo carrinho de Fórmula 1, ó. 44% para Abílio Brunini, do PL, contra 41% do Lúdio Cabral, do PT. E aí a gente tem claramente um confronto Lula-Bolsonaro, Bolsonaro-Lula, Lula-Bolsonaro, fight daqueles, né, Guga? Fight, agora o pau vai comer. O bom dessa pesquisa é que está mostrando uma diferença menor do que outras pesquisas, porque tem pesquisa dando 10 pontos para o Abílio, tem pesquisa que você desiste da eleição em Cuiabá, e essa daí de fato dá um respiro para o PT e coloca o Lúdio com alguém que ainda há chance de vencer, né? E poxa, imagina Cuiabá parar nas mãos do fantasminha camarada, desse aí que ficou conhecido quando era deputado estadual por empregar um monte de funcionário fantasma, além de parentes, para tomar a grana deles. Essa era a denúncia. Então, é um sujeito que tem um histórico ruim, né, suspeito, e como deputado federal é patético. É o cara que fica ali
fazendo o que eu disse há pouco, é criando um ódio político, linchando e polarizando a esquerda o tempo inteiro, polarizando com a esquerda e criando ódio político. É um cão de guarda do bolsonarismo. Que eles apertavam o botão do Bolsonaro. Aquele lá, ó. A menor condição de ser prefeito, né? Patético um sujeito desse virar prefeito. E é interessante também que o PT está indo bem no estado do agronegócio, né? Então o Lúdio está indo bem, realmente, com bom desempenho. Boa consideração, interessante. E tem uma coisa, Robson, a gente tem o PT com chance em Cuiabá, com chance em Fortaleza e com chance em Natal. Com a Natália, Três capitais. E quem sabe o Boulos não vira em São Paulo, é muito improvável. Mas assim, muita gente batendo, né, no PT, dizendo que o PT foi muito aquém do que planejava, né? O PT planejava 350 prefeituras, até agora tem perto de 255, uma coisa dessa. O Lindbergh falou isso ontem no nosso debate, tá bom? Claro e bom som, foi o próprio PT que falou isso aqui. Ele falou que queria isso, mas o PL queria 1.000. Prefeitos conseguiu 500. Também tem essa. O PT queria dizer 350, conseguiu até agora 250. Mas se o PT conseguir essas, pelo menos 2 capitais, aí eu quero ver como é que vai ficar o discurso dos jornalistas. Já sai do Porque sufoco, não ganhou nenhuma da outra vez. Vai ganhar 2, se ganhar 2 capitais, em número de pessoas, vai ter um número muito grande de pessoas que estarão em cidades comandadas pelo PT, e aí eu quero ver como é que o pessoal vai analisar isso, que o PT era o grande derrotado, se ganhar em 2 capitais, na outra não tinha vencido em nenhuma, aí eu quero ver como é que vão falar agora do PT nessa eleição, vai ser curioso. Eu acho muito apressada essas análises que os jornalistas fazem. O Centrão ganhou. Tipo previsão do tempo, né? Tá. Muito apressada, muito apressada. Calma aí. Pode ser que não tenha sido tão mal quanto estão achando. Pois é. Ó, Lorena gosta quando eu imito o Guga imitando o Moro. Olha só, a imitação da imitação. Eita, Robs fajuta, né? Você mandou bem na imitação, Robs. Mandei. Tem um bom professor. Ó, Márcia Maria do Amaral dizendo: eu estou aqui praticamente todos os dias e nunca fui citada. Para tudo, agora. Guga! Agora! Olhar 43, pescocinho pro lado e manda beijo. Vai, agora pra Márcia. O nome dela completo é? Márcia Maria do Amaral. Vai. Márcia Maria do Amaral. Estamos com você sempre aqui no rolê. Adoramos a sua presença. Venha sempre. A gente quer você. Um beijo. Ó. Arrepiei. Gente, por favor. Assim estoura a audiência, Guga Noblar. Se não dá. Falando em história e audiência, tá rolando na internet um movimento de fanfics românticas. Entre quem, gente? Bolsonaro e Pablo Marçal. Deixa eu trazer a primeira aqui, porque eu adoro contar história. Uma paulada no Bolsonaro. Elô, é fanfic romântica, Elô. Vamos lá, gente. Fanfic 1. Eu quero o teu abraço. Marçal e Bolsonaro estão vivendo um rompimento difícil e as eleições estão acontecendo. Marçal já não aguenta ficar longe de seu grande amor. Por isso, inicia uma caminhada para tentar reconquistá-lo. Só que ele não conta com alguns obstáculos no caminho. Lula e Trump. Será que essa história de amor terá um final feliz? In love. Será que vai ter um finalzinho? Eu tô curioso. O que eu quero, Robson, o que eu desejo... Eu quero é ver o oco. O que você quer? Eu quero ver o oco. Eu quero ver o oco, o ocaço. Eu quero ver o oco. Aliás, quem tá aqui querendo ver o oco é o Bad Dog. E tem também o Cachorro Mal. Tô muito curioso para saber se o Bad Dog criou uma conta nova. Que agora, além do Bad Dog, tem o Cachorro Mal. A Gladys Garcia também tá aqui sempre. Galera, o que eu quero é ver o oco como vocês querem ver o oco. E para ver o oco, a gente tem que torcer pro Pablo Marçal. Infelizmente, a gente tem que torcer pro Pablo Marçal ser candidato a presidente na próxima eleição. Para rachar de vez a extrema-direita. É o que o Lula deseja. É o que parte da esquerda deseja. Eles entenderam que para a direita chegar mancando na próxima eleição, que chegue rachada. E quem está rachando a direita é o Pablito. Então, por incrível que pareça, Robson, já há uma
boa parte da esquerda torcendo para o Pablo Marçal permanecer candidato em 2026 para dividir votos com um candidato do Bolsonaro, se é que não será o próprio Pablo. Não vai ser o Pablo, vai ter outro, deve ser o Tarcísio. Tarcísio talvez não queira. Talvez, se depender do Bolsonaro, seria. Mas não vai ser pelo Tarcísio, que o Tarcísio vai ver que não vai dar. Só que vai ter outro candidato do Bolsonaro, não sabemos quem. Quem sabe até Dudu Bolsonaro, Jair sei lá. Renan, transão, será? Jair Renan é demais. Jair Renan, não. Mas Jair Renan tá de férias. Não. Esse eu não o aceito. Bolsonaro, Hobbes, não vai admitir ter o Pablo Marçal como candidato a presidente, porque aí é a derrota total dele, é perder de vez o controle da extrema-direita. Então vai rachar a direita, sim, se Pablito for candidato. Que medo. Tenho mais uma fanfic pra gente. Posso? Essa se chama Claro. Nós, um abraço. Presta atenção. Que romântico. Pablo e Jair se encontraram de forma inesperada. E desde então, algo entre eles parece crescer a cada encontro. Para Marçal, a conexão é clara. Tem algo profundo e sério nascendo entre os dois. Mas ele ainda tem dúvidas se os que estão vivendo e se o que estão vivendo é mais do que um simples one night stand. Ambos precisam decidir o que realmente querem, antes que essa tensão se afaste. The end. O Guga ficou emocionada. Meu Deus. Talvez seja. Deixa o frio tomar conta de mim. Está infeliz. É verdade. Bolsonaro está infeliz. Além de inelegível, ele viu o espólio dele ser dividido com um maluco chamado Pablo Marçal. 2 loucos, né? Cada um com uma parte da extrema-direita agora. E um abraço para quem, né? Eu quero que essa novela continue, porque eu quero saber onde é que ela vai terminar. Só digo isso pra você, tá? Tenho mais uma fanfic aqui que é bem rapidinha. Bota aí na tela. São os não eleitos. E eu só digo uma coisa pra vocês. Esta é apenas uma história de amor. Chora, Bolsonaro. Chora, Pablito. Pelo menos isso, né? Gente, ó o dedinho, ó. Se fosse um pouquinho mais assim, ó, teria ó, assim, ó, teria ficado um pouquinho diferente. Um pouquinho mais pro lado, ô Pablo Marçal. Arruma esse dedo, cara. Tem mais uma, tá? E essa é uma historinha mais comprida de novo, ó. Só que é entre Marçal e Datena. Não, Datena. Corações na sombra. Lâminas de amor. A história é a seguinte. No Japão feudal, em uma época marcada por conflitos e lealdades divinas, o clã Taokei, conhecido por sua habilidade em espionagem e assassinato, é liderado pelo astuto Jonin Bolsonaro. Jonin Bolsonaro. Entre seus melhores ninjas está Pablo Marçal, um jovem habilidoso e destemido, cuja lealdade ao clã é testada quando se vê irresistivelmente atraído por Datena. Um samurai de elite que se bandeou para o clã da Raposa de 9 Dedos. Socorro! Esta é a história de Marçal e Datena, lá no Oriente. Essa daí é boa. Essa parece interessante. Tá muito Essa boa. pareceu gostosar. Vitão indicaria esse filme. Tá muito boa, cara. Que divertido. Espero que aconteça. Quem tá torcendo aqui para que isso aconteça também, aliás, elas querem que eu faça na minha voz sexy. Um beijo para você, Mariana Martins e Karen Meles. Estamos juntos, tá? Um beijo. Olha, muitos pedidos de beijo com a minha voz de RPM. Não, Nossa, ele o vai Guga caiu, aperfeiçoando. Robes. Putz. Não, é porque ele puxou o microfone. Você viu o que ele fez, que né? pena. Puxou o microfone, virou o Tem todo jeitinho. pescocinho, fez o olhar, a voz e mandou o beijo. Aí a internet cai, cara. A TV não aguenta. Olha lá. Manda um beijinho de Roberto Carlos. Karen Meles, pra você. São tantas emoções. Ó, o Espaço Consciência Crística
também quer ver o oco, assim como nós. E quer ver também o brioco, Guga. Brioco? Que isso, gente? Galera, eu inocente. Oh, gente. É o oco, é o brie e o queijo oco. É isso. Queijo Meu brie. E oco. É o queijo brie, é o queijo brie. Temos o nosso entrevistado, hein? Surpresa, o Guga imitando o Patolino. Patolino, tô com saudades de você. Ei, ele tá tirando minha voz de Patolino, Robson. Minha voz não tá de Patolino. Aliás, mais pedidos de beijo. Cris Soares, Não peguei. Regina Massa. Estamos juntos. Vamos manter o nível, não vamos ser a Rede TV. Gente, o discoteca me pegou, porque essa aqui eu boiei, agora que eu entendi. Socorro! Vamos fazer o seguinte, roda a vinhetinha, porque tem convidado chegando aqui no rolê, vai. Convidado. Olá, Gabriel Aguiar, seja muito bem-vindo ao rolê, vereador eleito pelo PSOL. Gabriel Aguiar, com mais de 30 mil votos. E seja bem-vindo de novo e parabéns pela eleição. Gabriel, não posso deixar de começar o nosso papo falando da maneira que você foi reeleito, né? Como o segundo candidato mais votado de Fortaleza. Você fez sua campanha sem imprimir um papelzinho, nem um santinho, nem um panfleto, nem um adesivo. Como é que você conseguiu essa proeza? Conta pra gente, que seja firma de exemplo aí. Faltou dinheiro? Pra todos os sujões desse Brasil de meu Deus. Obrigado, gente. Saudar todo mundo que está aqui ouvindo. Vocês também, eu estava aqui rindo muito nos bastidores com as fanfics aqui do programa. Bom, gente, assim, alegria estar aqui com vocês. A gente fez uma campanha, de fato, sem nenhum papel, então não imprimimos panfleto, nem santinho, nem adesivo. No lugar desse material, a gente utilizou folhas secas, né? Cara, folhas que de legal. árvores mesmo. E caneta. Escrevemos com a caneta e entregamos essas folhas aqui mão a mão. E teve um impacto muito legal. Custo praticamente zero, né? O custo foi só comprar as canetas, né? Então conseguimos de maneira muito barata, muito artesanal, com o trabalho de muita gente militante, dedicada, né, à campanha, acessar a população e ter uma votação bastante expressiva, né? Foi uma experiência incrível e eu acho que deixa a experiência pedagógica também para outras candidaturas, outras campanhas, né? Muito bom, Gabriel. Só tenho que te parabenizar, cara. Muito bacana. Isso é muito legal, disruptivo, jovem e significa muito sobre o sangue novo e propostas disruptivas na nossa política. É disso que precisamos. Vai lá, Guga! É isso, né, Robson? Passa a imagem de alguém que está antenado com o momento, né, e com o público dele, que entende também o público dele. Enfim, alguém preocupado com o meio ambiente e que sabe fazer campanha. Mandou muito bem, foi muito esperto, muito inteligente. Mas como é que está a esquerda aí? Como é que foi o resultado da esquerda? A bancada aumentou, diminuiu, e a sua votação, ela tinha sido... Na eleição anterior, você tinha ficado em quanto? Como é que foi a sua mudança aí de patamar em números, né, na eleição? Bom, para a gente, né, essa é a nossa segunda campanha. A gente foi eleito na primeira com 9.888 votos, então quase 10 mil votos. Foi uma votação bem legal, mas agora a gente conseguiu mais do que triplicar, né? Da história da esquerda aqui na cidade, foi a maior votação da história, né? Então a gente conseguiu um resultado sem usar papel, com essa expressividade. É uma conquista que a gente ficou muito feliz, um trabalho coletivo, né? E para a bancada como um todo, a gente também celebrou. A gente conseguiu aqui no PSOL reeleger a nossa bancada, né? Então, tanto eu fui eleito quanto a Adriana Jerônimo também, da luta de moradia, forjada nos movimentos sociais, uma mulher negra de muita luta aqui na cidade. Então, a gente celebrou muito também. E, além dela, outras duas mulheres de luta também foram eleitas aqui, a Mari e outra Adriana também, que é professora do Movimento pela Educação Pública e de Qualidade. Enfim, então a Mari, que é da cultura também, e conseguimos eleger, aumentar a bancada de esquerda, a bancada progressista aqui na Câmara. Então a gente ficou muito feliz, mas sabemos que não vai ser fácil, porque a extrema-direita também aumentou sua bancada, né? Eu acho que diminuiu aquele espaço do centro, né, e da política mais fisiológica, tradicional,
e ampliou aqueles políticos mais próximos da população, que utilizam mais redes sociais, né, mais jovens. Então, acho que vai acirrar os debates e a polarização aí nos próximos 4 anos. Muito bom. Olha, o Mai Xavier está dizendo: Quixeramobim, Ceará, acompanhando o meu conterrâneo cearense eleito lindamente em Fortaleza. Olha que bacana, viu? Regiane dizendo: muito criativo, parabéns. E a Cidadã do Mal, o melhor chat, vocês não valem nada. Como assim? Meu Deus! Isso significa que ela gosta do nosso programa, tá? Porque se ela tá aqui assistindo, só digo isso. Agora, Gabriel, queria entender um pouquinho, cara, como é que é fazer uma campanha verde? A população, de fato, tem esse entendimento seu, dessa sua preocupação, que deveria, teoricamente, ser uma preocupação de todos nós em relação às cidades, à biologia, à resiliência das cidades em tempos de crises climáticas e tragédias que acontecem por todo lado. Como é que você entende? Qual é a percepção, né, dos eleitores, dos seus eleitores, principalmente, quanto a esses temas que, por muitos, é visto como inexistente? Crise climática? Oi? Nada, é tudo normal, não está acontecendo nada, né? Com certeza, assim, essa era a nossa dúvida mais central no início da campanha, né, assim, porque a nossa campanha toda, inteira, foi pautada nesse tema, né? Nós fizemos quase 300 propostas, dividimos a campanha em 5 eixos diversos, né? Só que todos esses eixos se correlacionam pela coluna vertebral da justiça ambiental, né? Da justiça socioambiental. Então, a gente tinha essa dúvida porque para a pessoa apoiar a nossa candidatura, necessariamente ela precisa reconhecer a importância dessa pauta. Então, dado o resultado que tivemos, a gente respirou assim satisfeitos, porque isso é um voto nas bandeiras, né? Então a gente celebra que de fato a segunda maior votação na cidade foi para as pautas socioambientais. Então a gente debateu emergência e crise climática, injustiça e racismo ambiental, debatemos estratégias de mitigação, de resiliência da cidade, conservação da biodiversidade, enfim. Saneamento básico, né, moradia digna, temas todos correlatos com a pauta socioambiental. Então isso para a gente foi muito fortalecedor, o que significa que tem sim esse olhar da cidade para essas pautas. E vamos seguir ainda com mais afinco trabalhando esses temas aqui em Fortaleza agora. Muito bom. Gabriel, primeiro, de onde veio a ideia de trocar, né, o papel e não usar? Quem foi que deu esse clique? Não, vamos usar o papel, porque é realmente uma ótima ideia. E a bancada do PDT, né, a turma do Ciro, tá dando um aceno ali para votar no André Fernandes para prefeito, que é o candidato conhecido como Raspa Caneco. Um papelão, aquele, né, do PL, que a gente sabe a história dele, né? Uma história que... Não precisa relembrar, não precisa relembrar. O candidato do Bolsonaro está tendo agora um apoio do próprio PDT, dos candidatos eleitos pelo PDT a vereador. E aí, velho, o que você achou disso? É muita mágoa do Ciro com o Lula? Por que esse chororô do PDT a ponto de apoiar o Raspa Caneco? E depois me diz quem que teve a ideia aí do papelzinho. Bom, então, primeiro as folhinhas, né? Assim, desde a primeira campanha... Você tem aí para mostrar pra gente? Você tem alguma? Eu acho que eu tenho, mas eu posso pegar e voltar bem rapidinho, tá? Não tá na minha mão, mas depois você pega, pega depois aí, você pega pega. aí. Eu quero Tá ver, certo. tô curiosa. Eu pego. Desde a primeira campanha a gente tem essa vontade de utilizar as folhinhas. Só que a gente tinha tentado muito em 2020 e não conseguimos acertar o método. Ela secava, ela dobrava, ela quebrava, a tinta não ficava. E agora a gente conseguiu, conversando com as juventudes que constroem nossa campanha, muitos são estudantes de biologia, é o curso de onde eu venho, né? Fiz a graduação e mestrado em biologia. E um deles, né, o Ariano, deu essa sacada: a gente pode fazer a técnica de essicata, que é uma técnica que a gente utiliza na graduação para preservar material biológico. E aí, como é que faz isso? Você bota um jornal, a folha em cima, outro jornal e aperta isso entre duas madeiras. É tipo um sanduíche de folha. E aí você deixa ela secar 2, 3 dias, ela sai durinha, retinha e sequinha. Guga gostou. Pronta para você escrever. Então a gente utilizou esse método, né? E conseguimos produzir milhares de folhinhas assim e entregar para as pessoas. Então é algo que dessa vez deu certo, né? Mas que a gente já vem pensando há um bom tempo.
Guga, E aí- folhinha, hein? Gostou, né? Exato. E aí, aterrissando agora na conjuntura da majoritária aqui de Fortaleza, né? Na disputa para a prefeitura, né? De fato, o cenário é um cenário perturbador, né? Assim, a gente tem um candidato, o André Fernandes, que só em ele estar candidato, né, já é uma grande perturbação, porque é alguém que não deveria estar nem nessa posição, né? É um cara que foi deputado estadual e deputado federal, nunca apresentou um único projeto de lei, não tem qualquer contribuição, nunca teve nenhuma conquista para a população de Fortaleza ou do Ceará. Ele sempre foi o cara do YouTube, da rede social, daquela lacração bolsonarista, né? Então, ele é um humorista da internet, né, que vem do YouTube, era um youtuber, e a única coisa que ele administrou na vida foi esse canal do YouTube. E de lá vai disputar uma candidatura à prefeitura de uma capital tão importante para o Nordeste e para o Brasil como Fortaleza. Sim. Então, é isso que está sendo colocado aqui hoje na cidade. Ele é um cara que tem vasto material produzido por ele nos últimos anos, coisas abomináveis, declarações horrorosas, assim, que Não estão ativa o hoje sininho. circulando na internet, né? E a gente está nessa disputa, na reta final agora dessa disputa, tá empatado, né? O candidato Evandro Leitão está no empate com ele, assim, estão com a mesma votação, só que ele está caindo, né? Caiu 0,4% na última pesquisa e o Evandro subiu 1,4%. Então, um está fazendo um movimento de descida e o outro de subida. Agora a luta é para que isso tenha o alcance necessário nessas últimas semanas de campanha para conseguir virar esse jogo, né? Olha, a Karina diz... Só Vai para lá. eu entender essa história ainda, para não sair disso, mas Vai. o PDT está com o Sim. raspa-caneta. É por conta do Eunício, que também está apoiando o Leitão, e o Eunício, deputado, que hoje é deputado, enfim, tem problemas com o Ciro, a gente sabe, ou é por conta do Lula? O que está rolando? O Guga quer saber se o povo é rancoroso, ô Gabriel, eu sendo bem acabei claro pegando essa aqui, pergunta tá? mais importante. Olha, eu confesso assim que para mim foi um baque muito grande, né? Algumas figuras do PDT nem tanto, mas outras eu me surpreendi muito de estarem fechando com Bolsonaro, com bolsonarista, porque é isso que está em jogo aqui, né? É uma negação da história do PDT, né? Do Brizola, o partido democrático trabalhista, né? Fechando com o fascismo, com a antidemocracia, né? Enfim. Então essa parte aí é um choque para todo mundo, mas do ponto de vista objetivo, isso não foi uma surpresa de agora. Desde que eu fui eleito, tem 4 anos que esses acenos vêm sendo feitos, deram o título de cidadão cearense para o Bolsonaro com votação do PDT, deram o título de cidadão cearense fortalezense para o André Fernandes com votação favorável do PDT, Olá. fizeram uma audiência pública, isso foi marcante para mim, uma audiência pública contra a vacinação, aprovada e tocada pelo presidente da Câmara do PDT, que o YouTube, olha só, veja a gravidade, o YouTube baniu o vídeo do ar da audiência pública e advertiu o presidente da Câmara que se mais uma vez eles fizessem algum evento contra a ciência e a vacina, o canal oficial da Câmara Municipal de Fortaleza ia ser tirado do ar. O YouTube! Vejam vocês, hein? O presidente da Câmara, né? Que fase! Que fase. Então, esses acenos vêm sendo sempre feitos. Então, agora o que acontece? Há um rancor muito grande, né? São muitos egos feridos, muitas feridas abertas do PDT, e há o pragmatismo da fisiologia política daquela disputa por cargos, né? O PDT foi pedir cargos ao Evandro Leitão, secretarias, orçamento, e o PT negando, né? Diz que não é assim que funciona, não é esse troca-troca que deve estar na mesa para se eleger. E o André Fernandes abriu as portas para a velha política e disse, feche comigo que vocês vão ter secretaria, vão ser a base da política, vão ser... Então, abriu as pautas, abriu as portas do futuro governo, já disse que o PDT é base do Bolsonaro agora em Fortaleza, né? Já disse que fez acordos para continuar a presidência da Câmara, os vereadores terem seus poderes, então fechou mesmo, juntou mesmo. Então quem o André criticou dos últimos anos, chamou de corruptos, chamou de criminosos, atacou a taxa do lixo, agora está junto e misturado, é o mesmo projeto que ele disse ante o sistema, né? Fechou com o sistema. É isso. Olha só, Gabriel, Fernando Luiz dizendo, genial, parabéns pela sua ideia. E a Fernanda completa aqui, parabéns, Gabriel. Acho que só você fez isso, maravilhoso. O Brasil precisa copiar. E eu
faço coro aqui, urgentemente. Belo papel. A ideia de cidade limpa tem que partir dos representantes do povo. Né? Vocês precisam ser exemplo aí para educar a nossa população. Então, por favor, que mais ideias como a do Gabriel apareçam por aí e que a gente consiga minimamente gastar menos papel, manter nossa cidade limpa e pensar no nosso planeta. Isso não é mimimi e não é firula e não é pouca coisa, não. Os eventos estão aí dando seu recado. Falta o quê? O que mais precisa acontecer, né? E aí, Gabriel, vou desejar boa sorte aí na sua reeleição. Parabéns novamente pela iniciativa e boa sorte nesse segundo turno que Fortaleza também está precisando, né, meu caro? Precisamos. Obrigado pelo convite, gente. Até mais para todo mundo aqui que está acompanhando. Obrigado, um abraço. Gabriel. Obrigada, Gabriel. Beijo para você e já vou pedir logo a vinhetinha, porque, olha, tem muita coisa boa na macetada de notícias. Roda. O ex-presidente Jair Bolsonaro perdeu a linha de novo e deu outro chilique. Dessa vez uma live transmitida ontem pelo canal Auriverde Brasil. Jair mandou recados para o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e contestou a sua condição de inelegível. Que doideira, né? Bolsonaro diz que sofre uma perseguição, tadinho, e que ainda é o único candidato do PL a disputar, pronto para disputar a presidência da República em 2026. Vem cá, Guga, que parte será que ele não quer entender dessa história da inelegibilidade da universidade? Né, muita cascata. Ele quer dar uma... Ele quer acreditar, Hobbes, que será o candidato na próxima eleição. E ele está chateado porque o Valdemar já está ali abrindo espaço para o Tarcísio sair. O Tarcísio é o candidato do Valdemar. E o PL está convencido que o Bolsonaro permanecerá inelegível. Então, o Bolsonaro quer continuar com esse discurso, eu sou o candidato. E se você começa a vender um outro nome, isso irrita o Bolsonaro. O candidato é ele, esse é o recado que ele tentou passar. O candidato sou eu. Eu sei que eu não sou muito importante. Ele tentou fazer um drama, mas o candidato sou eu. E ele não vai sair candidato. Ele quer se comparar ao Lula. Ele está dizendo que se liberar o Lula, vamos liberar. Primeiro, para se comparar ao Lula, amigão, você tem que passar mais de 500 dias preso, injustamente, por uma decisão que vai ser considerada injusta, por um juiz que vai ser considerado suspeito e parcial. E você não vai passar por isso. A gente sabe que o Bolsonaro não aguenta uma semana preso. Quanto mais 500 dias preso. O Lula ficou mais de 500 dias preso e foi retirado da eleição. Ele não pôde ser candidato. Ele estava em primeiro nas pesquisas, era o único nome que estava à frente do Bolsonaro. Verdade. Foi retirado, não pôde concorrer. Então, se você quiser se comparar ao Lula, primeiro você precisa passar quase 2 anos preso. Depois, você tem que estar inelegível na próxima eleição. O Lula não foi bagunçado assim não, tá? O cara já concorreu na sequência. Cometeram uma injustiça com ele ficou quase 2 anos preso e ele deixou de ser presidente. E você, Bolsonaro, só foi eleito por isso. Então vamos parar com a cascata de tentar se colocar num papel do Lula, porque não existe, não tem como colocar na mesma balança as duas histórias e nem os dois personagens. Fala mesmo, Guga Noblar, meu Deus! Lembrando que na semana passada, para completar essa fala do Guga, o pastor Silas Malafaia chamou Bolsonaro de porcaria de líder. Isso em entrevista à Folha de São Paulo. Os mano mesmo lá dentro já estão falando que não é líder e tal. Agora, a verdade seja dita, né? Tem muita gente torcendo para que, de fato, essa inelegibilidade do Bolsonaro siga aí, 2026, 2030, 2030, porque tem muita gente de olho aí nesse espólio, né, Guga? Vamos ver o vídeo? Não é? Tem vídeo? Ele tem peso, né, Hobbes? Eu sei que não sou nada no partido, agradeço muito o Valdemar. Estou inelegível por quê? Porque me reuni com embaixadores? Porque subi no carro de som do pastor Malafaia? O primeiro, abuso de poder político. Que voto eu ganhei e reuni com embaixadores? Outro, que abuso de poder econômico, eu estou no carro de som do pastor Silas Malafaia. É uma perseguição. Se isso for avante, essa inelegibilidade continuar valendo, eu jogo a toalha, não acredito mais
no Brasil, se isso continuar valendo, eu só tenho um caminho: cuidar da minha vida antes que me matem ou façam algo pior com a minha vida. Eu sei que não... Bolsonaro no 2x aí. Cuidar da vida dele, da poupança dele, eu acho que é o que ele mais faz na vida, não é não? Ou eu tô enganada? Já Da tirou dinheiro de poupança. tem dinheiro pra caramba aí, ganha uma bolada do PL, ou seja, da gente, né? Que é dinheiro público, é do fundo eleitoral, o dinheiro que abastece as contas do Jair Bolsonaro. Esse daí é o maior mamateiro da história. E aí, se você somar a família Bolsonaro, o que eles tiram do Estado, e ele próprio, dá 270, 300 mil por mês, uma coisa dessa, para sustentar Bolsonaro, seus filhos, e a Michelle, que também ganhou uma bolada para ser garota propaganda do PL. E esse aí, como garoto propaganda, deixou um pouquinho aquém, né? Não fez o trabalho que o Valdemar esperava. Agora tá um batendo no outro. E o melhor é que eles não podem falar entre eles, que os dois são suspeitos de darem golpe de Estado, estão sendo investigados, e como investigados eles não podem conversar entre eles. Então ficam mandando recado por Manda vídeo. recadinho ali. Ei, você, o candidato sou eu sei que eu não sou importante. Enfim, é uma troca de farpas que eles não podem fazer pessoalmente porque são dois suspeitos. É isso, né? Só no telefone sem fio. Manda recado pra lá, manda recado pra cá. Que horror. Ó, hoje tem encontro histórico exclusivo no ICL. Felipe Neto, a história não contada do maior youtuber do Brasil. Ele vai estar aqui no ICL para contar todas as polêmicas, os desafios e também as conquistas que moldaram a sua trajetória e que hoje a gente pode considerar Felipe Neto, um dos maiores nomes, um dos maiores youtubers, um dos maiores fenômenos, inclusive, da internet. E aí, olha, conectando a sua história, né, com os eventos políticos dos últimos 15 anos, entre eles o impeachment, né, da ex-presidenta Dilma Rousseff, o novo livro do Felipe narra uma jornada também percorrida por milhões de brasileiros, assim como nós, né, que convivemos com o ódio, principalmente durante o desgoverno de Jair Bolsonaro. Então, participe do encontro Felipe Neto, a história não contada do maior youtuber do Brasil. Esse evento é na faixa, é gratuito, mas para assistir você precisa se inscrever naquele link maneiro, naquele link maroto que só o Guga Noblar sabe qual é. Nossa, no seu, no... Vou até falar, ó, vai até ter um break depois. Quando a gente... Para quem se inscrever, vai ter um break particular. Se inscrevam no roleicl.com.br, aquele link do programa que mais badala a internet brasileira, que é o roleicl.com.br. Inclusive, estão pedindo para eu mandar um abraço para a famosa Elma Maria Forte. Elma Maria Forte e todos os outros brincadores. Por favor, se inscrevam. Eliane Ribeiro, Eduardo Cardoso, Regina Massarente, Fernando Luiz, roleicl.com.br. Inclusive, eu recebi o livro e eu vou fazer uma propaganda do livro do Felipe Neto hoje no meu Twitter, porque chegou pra mim. Aê! Tô com o livro, vou conhecer. Tamo junto, meu querido Felipe Neto. E, claro, vocês todos participem, se inscrevam no roleicl.com.br. Já recebeu do Calejão aí, Guga? Vou fazer com a vozinha, hein? roleicl.com.br. E Calejão, cadê o meu, Calejão? Eu ganhei o meu ontem, Calejão? não digo nada. Cadê o meu, Calejão? Não esqueça de mim, tá bom? Tamo junto. Deixa eu falar sobre a programação do ICL, que continua agora com o último episódio de Web Comunistas, sobre o imperialismo. Ao 12h50 tem a série original A Luta, de Renato Freitas. 1h30 tem entrevista exclusiva Em Busca do Melhor da Vida, lições do pastor Henrique Vieira. 2h50 tem o documentário O Humanismo, de Frei Beto. E às 3h20 tem uma mesa flipei bacana, maneiríssima, falando sobre a militarização das escolas com Sofia Lisboa, Renato Freitas, Luana Alves e o Chavoso da USP. Então assista a esses conteúdos incríveis do ICL e aproveite a nossa semana de aniversário de 4 aninhos. Fechou? Foi pra conta? Beijo, Guga. Beijo, comunidade do ICL. Beijo pra todo mundo, uma ótima tarde. E a gente se encontra Hobbs. amanhã. E ó, só falar a surpresa que eu tinha falado aquela hora. Verdade, qual é? Quem comentar aqui, quem se inscrever no Rolê ICL, vai ganhar uma aula de break com o Guga, que é o novo curso do ICL. Olha, então tem que se curso novo inscrever no hoje ICL, exclusivamente. cara. Tchau!
O ICL está completando 4 anos na linha de frente de lutas importantes e decisivas para o país. Temos motivos para comemorar, mas com certeza um longo caminho pela frente. A riqueza de nosso país continua nas mãos de poucos. A emergência climática avança ano após ano. A desinformação e as fake news envenenam a democracia. A ganância dos poderosos destrói famílias sem nenhum remorso. E a extrema-direita segue crescendo e é uma enorme ameaça para o Brasil. Por tudo isso, que o ICL não pode e não vai parar. Enquanto houver injustiça, ódio e opressão no nosso país, seguiremos lutando sem descanso. Ainda tem muita luta pela frente. Assine o ICL e lute com a gente.